Fui ameaçado. Pois é. Infelizmente eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado pela minha consciência. De que se eu não fizesse esse vídeo aqui, ela iria me cobrar. Fique comigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito séria para você que está me ouvindo aí. Você que está me vendo e ouvindo, né? Eu sou pastor e professor Wagner Nunes e eu tenho uma pergunta para você. Mas antes de fazer essa pergunta, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe. A pergunta ela é simples e objetiva e eu gostaria que você fosse bem sincero comigo. Pensasse, você teria coragem de embarcar em um avião sabendo que o piloto que iria pilotar não tivesse uma habilitação? Você teria coragem de fazer uma cirurgia com um médico que não fosse formado? A resposta parece óbvia, não é? É claro que não. Afinal de contas, eu estou arriscando a minha vida. Então, por que você congrega com líderes religiosos, com pastores, que não têm um preparo teológico? Não tem uma formação básica em teologia. Afinal de contas, você está arriscando é a sua alma. Porque o que está em jogo é a eternidade. Por que razão você faz isso? Por que razão você pega, e não somente você, mas a tua família também? Você congrega, você se filia, você vira membro de uma igreja onde um pastor não tem o mínimo de preparo teológico da ferramenta que ele está usando, que é a Bíblia. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para pensar a seriedade que é isso? Você que é místico, que vai na igreja só por causa das profecias, você que vai na igreja só por causa das palavras bonitas que você ouve, você já parou para pensar o risco que a sua alma está correndo? Igrejas que não conhecem nem o credo que elas pregam, pastores que sonham com a barriga cheia, comem um prato grande de macarrão e durante a noite sonha que tem uma chamada e no outro dia ele abre uma igreja e você congrega lá. E esse líder, nem um curso básico de teologia ele fez. Como pode essas pessoas palestrar sendo que nunca foram palestradas? Falar sendo que nunca ouviram? E você? Por quê? O que você está fazendo lá? O que você está congregando com esse líder? E o pior, você que está congregando em uma igreja onde a sua igreja ainda, além de não ter um líder preparado, prega contra os que estão preparados. Hoje nós estamos, entre aspas, dentro da era globalizada, tecnológica, mas ao mesmo tempo eu nunca vi, com todo respeito aqui, a gente que lida com isso, eu nunca vi uma geração tão ignorante no tocante às escrituras. Tem igreja que não sabe nem o credo dela, não sabe nem o que ela crê, ela não sabe as doutrinas básicas dela. E você, crente, congrega lá porque o pastor é carismático, o pastor é gente boa. Afinal de contas, o pastor, ele é uma pessoa muito alegre, muito feliz. Uma geração que ela não dá valor nos princípios bíblicos, básicos, doutrinários. Uma manada de pessoas que, infelizmente, congregam pelo nome da instituição, mas estão cedendo a alma delas para serem administradas por pessoas que não têm um mínimo de preparo espiritual para aconselhar, para dar um conselho de Deus. E é por isso que nós temos almas massacradas, destruídas. Ah, pastor, mas o senhor está falando então que existe um melhor que o outro? Não existe ninguém melhor do que ninguém, mas existe pessoas mais preparadas do que outras. Em 1 Pedro 3,15 está escrito: antes santificai os vossos corações a Cristo e estejam sempre preparados. A Bíblia diz para nós se preparar. Você
Você está cedendo a sua alma para ser administrada por pessoas que não têm um mínimo de preparo. Você já parou para pensar o quão isso é terrível? Nós exigimos que o piloto que vai pilotar o avião aonde nós estamos embarcados tenha preparo. O médico que vai nos operar seja formado. Mas o líder que você está cedendo a alma para ser administrada, você não parou para pensar? Quem é o líder que está lá na frente? Ah, ele é gente boa. Não basta ser gente boa. Ah, ele tem um caráter. Não basta ter o caráter. É importante, mas não basta. Ele tem preparo para aquilo? Ou seja, ele está procurando aquilo? Hoje, os dias de hoje mudaram, gente. Não tem espaço para essa ignorância mais, não. Porque isso vai refletir na administração espiritual da tua alma. Nós estamos falando de eternidade aqui. Nós estamos falando da vida eterna. Agora, você congrega em uma igreja que nem o credo você conhece. Nem o estatuto da sua igreja você conhece, você não sabe o que estão sendo pregado ali. Oh, mas lá é uma bênção, o pessoal roda, pula. Para de palhaçada. A Bíblia diz que o homem de Deus ele tem que ser apto, preparado. Tem que manejar bem as escrituras. A mesma Bíblia diz que os neófitos não podem exercer o ministério porque o diabo vem e engana essas pessoas, colocando soberba. E eu falo, essa aberração no meio do povo evangélico, qualquer um é líder. Dê um dízimo bom é líder. Ah, aquele ali é gente boa, ele está dentro do perfil ministerial. Mas o que é os critérios do perfil ministerial? É o quê? É ser o baba-ovo do presidente? É ser o baba-ovo do líder? Ou a pessoa, além de respeitar, que é uma coisa bíblica, respeitar, honrar a liderança, mas além de tudo, gente, ser uma pessoa que se prepara. Ela está sempre se atualizando, estudando as doutrinas. Ela sabe quais são as doutrinas fundamentais que a sua igreja defende. É por isso que nós vemos hoje, nos dias de hoje, isso aqui é um protesto contra a geração atual. Essa geração, ela está indo de mal a pior. É liderança, pregando várias heresias, mentiras, campanhas demoníacas, que ao invés de trazer as pessoas para Cristo, está levando as pessoas para a perdição. Não basta, olha aqui para mim, ó, você. Não basta apenas você pregar o evangelho. Não basta apenas pregar o evangelho. Você tem que fazer discípulos para o evangelho. Jesus repreendeu os fariseus certa feita dizendo o seguinte, preste bem atenção. Ó, vocês, fariseus hipócritas, que percorrem os valados para fazerem prosélitos, né? Ou seja, para trazer as pessoas a se converterem ao judaísmo, mas quando fazem isso, vocês fazem dessas pessoas 2 vezes dignas do fogo do inferno. Por quê? Porque não bastou trazer, tinha que ensinar o que é certo. O evangelho tem um processo. Então essas pessoas, elas têm que se submeter ao evangelho, elas têm que conhecer o evangelho. O que é o evangelho? O que é a palavra? O que são as doutrinas? O que é a sã doutrina que é tão falada no meio do povo? Não sabem. E você não sabe. Mas você cedeu a sua alma para ser administrado por um líder que não tem conhecimento algum, bíblico, doutrinário. Então essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Se você puder comentar aqui embaixo, comente aqui. Por quê?
Ah, eu não congrego com líderes ignorantes e neófitos, congrego com outros líderes. Aí, parabéns. Ah, mas meu líder não teve oportunidade. Talvez não teve mesmo. Mas agora ele pode ter. Então, por que razão? É uma reflexão. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer essa palavra iluminar a sua mente. Tá bom? E também que os líderes possam se preparar, buscar um conhecimento, a fim de crescer na graça também e no conhecimento. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Fique com essa pergunta.